E esses são protestos que nós estamos mostrando, também chegando ao vivo. É de onde essa imagem? Cisjordânia. Larissa, da Cisjordânia. A Palestina tem o território da faixa de Gaza, que é onde está acontecendo a guerra, e tem a Cisjordânia, que é administrada pela autoridade palestina, não pelo Hamas, como acontece com a faixa de Gaza. Na Cisjordânia, nós temos mostrado aqui uma intensificação das manifestações, são palestinos também, administrados, como eu disse, pela Autoridade Nacional Palestina, que foi enxotada da faixa de Gaza pelo Hamas desde o fim da década passada, final da década de 2000, para ser mais preciso. 2007, né? 2007, exatamente. E desde então, quem, entre aspas, administra a região é o Hamas, o grupo extremista do Hamas, que provocou os atentados terroristas do dia 7 de outubro na Cisjordânia. Também há, evidentemente, absoluta solidariedade, não ao Hamas, mas a causa palestina e muitos protestos contra o que, na Cisjordânia, os palestinos também entendem ser uma resposta fora do tom por parte de Israel. Uma resposta excessiva que coloca em risco e acaba com a vida de dezenas de milhares de palestinos inocentes. Agora, há pouquinho na tarde, a gente estava mostrando 500 crianças desaparecidas ali. E agora a gente vê ali a aproximação de um veículo militar com a bandeira de Israel. Há algumas colunas de fogo, incêndio colocado em entulho ali, aparentemente. Tem um veículo militar parado ali agora, olha só, com a bandeira de Israel. E deu para ver alguns homens se aproximando ali, arremessando pedras contra esses veículos. A gente está falando de um limite muito tênue, né, que separa a fronteira de Israel com a Cisjordânia. Há uma reclamação muito intensa dos palestinos na Cisjordânia de ocupação paulatina e frequente dos israelenses desse território, que é território palestino, com assentamentos israelenses construídos em território da Cisjordânia. Essa região mantém esse conflito quase que permanentemente. O mundo pouco olha para isso, às vezes mais, às vezes menos, mas é um assunto que recebe sempre muito pouca atenção. E esse veículo militar com a bandeira de Israel, sim, bandeira de apareceu Israel, ali sim. com a... Estou só tentando ouvir porque ele soou uma sirene, né? Como se estivesse fez dispersando, meia volta, né? Como se fosse uma espécie de um sinal de alerta, sim, né? Sim. De que estão atentos ao que está acontecendo. E aqui a gente vê, são poucos manifestantes aparentemente, agora não dá para ver nenhum, tem um ali atrás da tarde, aparece, mas tinham poucos, pelo menos pelo que a imagem nos permite observar, né? Claro. De novo, olha só. Nos dá a impressão que esse é a mesma sirene que veículo toca, está né? aí para dispersar essas pessoas. E ele usa esse sinal, né? Num primeiro momento, é claro que outras, né? Ele vai progredindo na utilização da força na medida daquilo que o comando desses soldados que estão aí entende ser necessário, mas é uma manifestação com pouca gente, aparentemente, repito. A câmera está posicionada num ponto que não nos permite ter a visão total. O repórter cinematográfico fecha agora os incêndios, né? Para quem está nos acompanhando pelo rádio, a gente está mostrando aqui o limite, a fronteira da Cisjordânia com o território israelense. Ainda tem carros atravessando, né? Para lá e para cá, parece ser uma estrada, tem asfalto, tem muito entulho, muito latão de lixo queimado, pneu queimado. De um lado, você tem ali alguns homens. Um deles estava empunhando mais cedo, quando a gente começou a transmitir essa imagem, uma bandeira palestina. E do outro lado, menos de 1 quilômetro, certamente, ali 600, 700 metros no máximo de distância, tem pelo menos 2 veículos militares com bandeiras de Israel. Um deles se aproximou. Olha, agora a gente consegue ver um pouco mais da imagem. Tem uma correria e uma pessoa sendo socorrida. Tem os jornalistas, os fotógrafos, todos identificados com o colete, identificando a imprensa, e agora um homem que participava desse protesto sendo socorrido. Ele está sendo carregado pelas pessoas e colocado imediatamente na ambulância para ser levado para o atendimento em um hospital.
é um dos manifestantes, né? Então você tem ali de um lado os manifestantes atirando pedras, objetos contra pelo menos 2 veículos israelenses. Não sei, Lívia, não sei se você conseguiu perceber, eu não consegui perceber se aquele veículo, quando fez a volta, o veículo militar de Israel, ele fez a volta, a gente ouviu o barulho, né? É uma espécie de sinal que ele emite, do tipo, estamos aqui, né? Voltem para trás, daqui não vão passar. Não sei se dali dispararam alguma coisa que feriu esse homem, ou se algum outro soldado aí que pode ter ferido esse homem que foi levado pela ambulância. De qualquer maneira, tem ali um caminhão-tanque, né? É só a carroceria do caminhão-tanque, não é, Lívia? Sim. Ali estacionado no acostamento da estrada, que é usado como barricada pelos manifestantes que ficam ali atrás, pelos nossos colegas também, jornalistas que estão ali trabalhando, repórteres cinematográficos, fotógrafos. Então eles saem dali, jogam pedra, jogam alguma coisa e voltam. Mas é pouca gente, né, Lívia? Não tem. Tanto é assim que até tem trânsito fluindo, olha só, na estrada, né? A gente mostrou ontem, se não me engano, também um ponto de protesto pró-Palestina. Se não me engano, era na Cisjordânia também. Não sei se é exatamente nesse ponto. A impressão que dá, Colombo, a gente consegue ver lá no fundo, não sei se você consegue ver da imagem, vou descrever aqui para quem está nos ouvindo apenas, que esse veículo militar que você descreveu ainda está lá no fundo. Não se sabe se essa distância é por causa de segurança dos próprios militares, ou porque se trata de um território palestino, a Cisjordânia, se há uma espécie de fronteira bem naquele ponto e aí o veículo militar fica a uma certa distância para entrar no território apenas se houver necessidade, e aí fica observando esse protesto de longe, não dá para saber. De fato, quando a gente fala da Cisjordânia, é um território palestino, mas completamente fragmentado. Se a gente conseguisse mostrar um mapa, a gente não tem pronto aqui, mas eu vou tentar descrever mais ou menos. É um território dividido em 3 grupos e esses 3 grupos não representam uma divisão muito exata. Por exemplo, no norte nós temos o grupo A, no centro nós temos o grupo C e ao sul da Cisjordânia nós temos o grupo A, B e C. Aliás, A no centro B e no sul o grupo C. Um desses grupos, nós temos então, Naitsky, a gente está recebendo informações aqui do Fabrício Naitsky. Nós temos um mapa aí que é da faixa de Gaza. É um mapa da faixa de Gaza, a gente não tem da Cisjordânia. O Naitsky veio nos informar sobre protestos em Ramallah. Esses protestos aí, não é, Naitsky, que a gente estava mostrando, são em Ramallah, capital da Cisjordânia. As preces de sexta-feira tradicionais do islamismo acabaram agora há pouco, então há um movimento relativamente grande de gente nas ruas com o fim desse momento de oração. Em Jerusalém, a polícia intensificou a presença de policiais nas mesquitas neste horário, está bloqueando inclusive a entrada de algumas delas. Então essa é a informação. E desde o início do conflito, 75 palestinos morreram aí na Cisjordânia, que é ocupada por Israel desde 1967. O ataque aconteceu no campo de refugiados de Nur Shams, no norte da Cisjordânia, com o uso de um drone do exército israelense que alega ter matado vários terroristas. Nós temos esse número de mortos que você trouxe, Colombo, mas são muitos os presos também pelo exército de Israel por causa desses protestos, de conflitos entre esses manifestantes e forças policiais de Israel. 524 suspeitos de atividades terroristas já presos pela defesa de Israel na Cisjordânia. Eu até estava com um número aqui desatualizado. Ainda bem que você pegou essa informação antes de eu dar, porque a minha informação apontava para 64 palestinos assassinados e você já trouxe um número atualizado de 75. Mas, de fato, a gente tem concentrado a nossa cobertura na faixa de Gaza, que é onde os bombardeios estão acontecendo com mais intensidade, onde há essa possibilidade a qualquer momento de uma incursão por terra dos soldados israelenses. Ontem, o ministro da Defesa, ao falar com aqueles soldados que ficam na fronteira com a faixa de Gaza, soldados israelenses, ele destacou que em breve as tropas vão ter uma visão. Hoje, essas tropas estão tendo uma visão externa da faixa de Gaza, porque estão na fronteira.